Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série nós estamos falando sobre saúde mental e estamos vendo como a Bíblia nos oferece ferramentas para poder vencer muitas dificuldades que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o poder da oração e da meditação para quê? Para poder acalmar a nossa mente. Vai ser um tema muito interessante. Eu tenho certeza que ele pode ser bem produtivo para você. Não deixe de se inscrever no canal, deixando um like no vídeo para estar nos ajudando e compartilhando com aquele seu amigo que você sabe que vai gostar de ouvir esse assunto. O texto base é Filipenses, capítulo 4, 6 e 7. Eu vou ler para você aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pelas súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Então vamos falar sobre esse tema. E antes, só lembrar rapidinho aqui do nosso curso básico em teologia. Ele é um curso voltado exatamente para quem quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, mas não tem tempo de ver essa correria do nosso dia a dia. Então, ele foi um curso voltado para você, onde eu vou te introduzir nesse mundo da teologia, para você começar a aprender como que funcionam as coisas, mas sem atrapalhar a sua rotina aí. Link na descrição, tá? De repente ele pode ser interessante para você. Muito bem, meu irmão, minha irmã, né? Vivemos dias em que a mente está sobrecarregada. A ansiedade, o medo, a preocupação com o futuro ou com os problemas do presente tem consumido o sono e a paz de muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas. Mas o apóstolo Paulo, mesmo preso e enfrentando incertezas, escreve aos Filipenses sobre uma paz que guarda o coração e a mente. Uma paz que vai além da lógica humana e ele nos aponta o caminho para acessá-la. Oração, súplica, gratidão e meditação ou ações de graças. Olha que interessante. Paulo vai nos mostrar um caminho para a paz no meio de um mundo atribulado, de um mundo sobrecarregado, um caminho que vai fora do convencional, né? Um caminho que ele é através da oração e súplica e gratidão a Deus, porque essas coisas vão nos levar a esse caminho que vai nos trazer uma paz que o mundo pode não entender e que talvez você hoje possa não entender, mas que quando você começa a praticar, quando você começa a depositar em Deus a sua confiança através da sua oração, você vai entender que paz é essa, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a ansiedade, que você vai entender bem esse assunto aí da oração, tá? Então, a ansiedade é um inimigo silencioso. A ansiedade é uma resposta natural do corpo diante de uma ameaça. Mas, quando se torna constante, ela torna-se um peso. Ela rouba o presente com preocupações sobre o futuro e muitas vezes impede que nós confiamos em Deus, né? Então, a ansiedade, o que ela funciona? Ela é uma antecipação do futuro no presente. Então, você está vivendo um momento aqui e você tem uma notícia que vai acontecer alguma coisa boa, geralmente, ou que não seja. E aí você começa a projetar aquele momento, né? E você para de viver o futuro, o presente, para viver o futuro. E esperar aquele futuro chegar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você vira para os seus filhos e fala assim, ó, domingo que vem nós vamos na cachoeira, aquela cachoeira que vocês gostaram, ou se você não levou, é uma cachoeira muito legal, vocês vão gostar muito dessa cachoeira. Domingo que vem a gente vai, isso é no domingo anterior, né?
Então, a criança, de repente, ela pode ficar assim, nossa, mas vai ser muito bom a cachoeira, né? Olha, como será que ela é? Será que ela é muito grande? Será que ela tem muitas quedas? Será que é muito longe para chegar? Ah, eu acho que eu vou com tal roupa, acho que eu vou levar essa roupa aqui, aquela roupa ali. E aí você vai conversar com a pessoa, aí ela, como é que foi na escola, meu filho? Não, mãe, foi bom. Não, pai, foi bom na escola e tal, mas é que eu tava pensando como nós vamos fazer para domingo, né? Sabe que vai demorar a chegar lá? Tem alguma coisa para comer? Percebe? Tudo que você vai conversar com a pessoa não está focada ali, ela está vivendo a cachoeira, que vai ser no domingo que vem ainda. Isso é normal do ser humano? É. Porém, a ansiedade ela não pode ser muito. Quando a ansiedade ela toma um espaço grande da vida da pessoa, a pessoa passa a não viver mais o presente, a não desfrutar das coisas boas, porque em virtude da ansiedade. Tem pessoas que ganham grandes presentes, grandes realizações que Deus dá, mas não conseguem desfrutar porque a ansiedade faz aquela pessoa estar com a mente somente no futuro. E aí, quando ela vai projetar o presente já virou passado. Aí vem como tristeza. Olha, eu tinha tudo na minha mão, não sabia. Né? Então, isso é ansiedade. Paulo nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não ignora os problemas, mas ele convida a gente a lidar com os problemas de uma forma diferente. Né? Eu dei um exemplo bom aqui da cachoeira, mas a ansiedade pode ser por várias coisas. E olha a orientação de Paulo para a ansiedade. A ansiedade, ela é real e precisa ser reconhecida, mas também precisa ser levada ao lugar certo, que é aos pés do Senhor. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, a criança está empolgada pela cachoeira domingo, o certo não é ela viver aquela semana toda para a cachoeira, mas é orar a Deus. Depois, Senhor, tira essa ansiedade do meu coração. Né? Olha, eu quero muito estar lá na cachoeira, mas que isso não venha tomar conta da minha vida. Que eu consiga viver aqui, porque eu sei que eu vou domingo lá na cachoeira. Mas até lá, isso não vai me atrapalhar. Ou a ansiedade, às vezes é uma coisa ruim, e você com medo de alguma coisa dar ruim lá na frente, você não consegue dormir, você não consegue viver. Aí a ansiedade vai gerar preocupação, vai gerar problemas físicos, né? E o que o Senhor fala? Não fica ansioso com isso. Se você vai conseguir, se não vai, se vai dar um problema, não vai. Deposita a sua ansiedade aos pés do Senhor. Como que você faz isso? Em oração. Aí chega a oração. Súplica diante do Senhor. Gratidão, ou seja, agradecendo por aquilo que Ele já te deu, porque isso vai fazer você ver que se Ele já te deu, então Ele pode continuar te dando. Não precisa de você parar de viver por causa disso, ficar preocupado se aquilo vai acontecer ou não. Né? Então a oração, como uma prática terapêutica espiritual. Então olha que interessante, que nós vamos falar da oração não só como o ato da sua conversa com Deus, mas eu quero que você entenda que a oração, o próprio ato de você orar, ele também vai agir na sua saúde mental, tá certo? Oração não é apenas um ato religioso, é um relacionamento. Então, quando nós oramos, estamos abrindo o coração a Deus, reconhecendo nossa limitação e entregando o controle a quem governa realmente as coisas. A oração nos reorganiza internamente, traz clareza e lembra quem Deus é na nossa vida. Jesus orava frequentemente. E se o próprio Filho de Deus precisava orar, quem dirá nós? Então, antes de falar com todo mundo sobre o problema, fale com Deus. Torne a oração o seu primeiro refúgio e não o seu último recurso. Tá? Ou seja, a oração é uma prática que ela tem que ser exercitada. A oração é uma prática que ela tem que ser treinada. Né? Por quê?
Porque se ela é um ato terapêutico, também, o momento da oração, ele precisa ser treinado na nossa vida. Porque se você não treina, você não vai ter conforto, você não vai ter liberdade em fazê-lo. Você já ouviu a pessoa falando assim, eu oro, se eu ajoelho 5 minutos para orar, parece que eu estou ajoelhado mais de 1 hora. Mas é por quê? Falta de treino. Por que você vê os irmãos geralmente falando que na igreja, no passado, os irmãos oravam muito mais e que hoje não oram? É treino, tá? É treino. Por quê? Porque eles acostumavam a chegava aquelas igrejas geralmente banco de madeira, então tinha aquele período longo de oração. Então chegava todo mundo de joelho, vai ajoelhar também. No início podia ser desconfortável, mas estava todo mundo enjoelhado, então eu também vou ajoelhar. O irmão estava orando ali, contando a experiência que ele teve quando Deus respondeu uma oração dele. Opa, Deus respondeu a oração do irmão, então eu vou orar para Deus responder a minha também. E nisso você vai treinando o seu corpo a orar. Até que chega um ponto que se você orava hoje 5 minutos, daqui a pouco você ora 10, você ora 20, você ora meia hora, né? Tem irmãs do ciclo de oração, por exemplo, que ora 1 hora direto, 2 horas direto, não sem dificuldade. Por quê? Treino, tá? Treino. Nós temos que buscar essa prática de oração. E outra, isso eu estou falando na parte física, mas na parte espiritual, quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Deus, né? Por exemplo, se eu não conheço você e eu for conversar com você, provavelmente eu vou ter uma dificuldade de desenvolver determinados assuntos, porque eu não sei bem o que você gosta, eu não sei a forma que você gosta de conversar, eu não sei o que te interessa. Agora, se todo dia eu vejo você, todo dia eu converso um pouquinho com você, eu vou criando uma rotina, eu vou sabendo mais sobre você, eu vou aprendendo a conhecer mais você. Então a minha conversa com você vai sendo algo mais natural, mais fluido, ou seja, eu vou tendo, entre outras palavras, mais intimidade com você, porque eu estou te vendo todo dia. Assim é a nossa vida com Deus. Quanto mais você ora, você vai tendo mais intimidade com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. E quanto mais intimidade você tem, mais assunto você vai ter para falar com ele. Tá certo? Súplicas com gratidão, a chave do equilíbrio emocional. Não se trata apenas de apresentar pedidos, mas também fazer isso com gratidão. A gratidão quebra o ciclo da ansiedade e nos ajuda a lembrar do que Deus fez. Né? Como eu falei isso no início. Então a mente ansiosa só enxerga o que falta. A mente grata percebe o que permanece. Tá? Comece a sua oração agradecendo mesmo em meio à dor e reconheça o cuidado de Deus. Porque quando você é muito ansioso, é natural do ser humano não enxergar aquilo que tem. Eu costumava brincar com as pessoas que quando eu não tinha problema de pressão, eu nem sabia o que era 12/8, 12/9, né? Essas medidas de pressão arterial, para mim, nem importava com isso, porque era uma coisa normal, né, do meu corpo, e toda vez que eu tinha que passar lá, ela falava, sua pressão está 12/8, sua 12 não sei o quê. Para mim, beleza, não dava a mínima importância para isso. O dia que a minha pressão subiu, que eu comecei a passar mal, que eu ia no médico, sua pressão está alta, sua pressão não está baixando, toma um remédio, esse remédio aqui não está funcionando, vamos ter que aumentar a dose, vai ter que fazer um aparelho, você fica 24 horas com ele fazendo, você vai ter que fazer esse aparelho e tal. Aí eu comecei a sentir falta, olha que interessante, do tempo que eu tinha uma pressão 12/8, né? E não sabia, não dava menor valor para aquilo. Aí hoje, quando eu volto no hospital para fazer qualquer uma coisa de rotina, que eles medem, sua pressão está 12/8. Hoje isso para mim soa muito mais forte do que há anos atrás, quando não tinha problema de pressão.
Porque hoje eu entendo, olha, glória a Jesus, minha pressão está 12/8. Mas antes, e daí? Está 12/8. Então, às vezes, quando eu sou muito ansioso, eu não vejo, tá? Eu não vejo aquilo que Deus já está fazendo. E eu só vejo o problema. E não é porque eu sou orgulhoso, isso faz parte do ser humano. Então, quando eu tento praticar a gratidão, também é uma forma de combater a ansiedade. Porque para você ser grato a Deus, você tem que forçar a sua mente a lembrar de alguma coisa boa que Deus está fazendo. Ah, meus filhos não estão onde eu queria, mas também seus filhos não estão entregues, estão vivos. Seus filhos não estão mortos. Ah, meus filhos não fazem exatamente o que eu quero, mas da noite está sentado junto com você na mesa jantando. Ou se não está na mesa, está um na sala, está um no quarto, o outro está dormindo, o outro está trabalhando, mas está ali. Ou isso ainda é motivo de você agradecer a Deus? Talvez Deus não salvou ele ainda, não levou para a igreja, mas o inimigo ainda não pegou, não ceifou a vida dele. Ah, mas eu não tenho a casa que eu queria ter e tal. Mas quantas pessoas às vezes olham para a casa que você tem, para o carro que você tem, e queria ter a situação que você tem? Então, quando você é grato, que também é praticado, você tem que praticar, você tem que treinar. Quando você exerce a gratidão, você combate a sua ansiedade, porque você começa a ver, opa, não é que eu tenho muita coisa mesmo? Não é que não é só luta? Olha que tem bênção aí também. Olha que tem vitória, né? Então você consegue combater isso aí. A paz que excede todo o entendimento, né? Então essa paz, ela não vai além não vem das circunstâncias, mas essa paz vem de quê? Vem da presença de Deus. É uma paz que não faz sentido para o mundo, mas faz todo sentido para quem está com Cristo. Ela guarda o coração, ou seja, essa paz que nós alcançamos na oração, quando oramos com Deus, ela guarda o nosso coração, ou seja, ela guarda nossas emoções, guarda a nossa mente, os nossos pensamentos, e os dois campos, que são os dois campos mais afetados pela ansiedade. Então, quando você ora, você está blindando, você está colocando um escudo no seu coração e na sua mente. Isso aqui ajuda você a combater a ansiedade nos seus sentimentos, nas suas emoções e também nos seus pensamentos. Quando eu tenho mais tempo pensando em ser grato, em buscando aquilo que Deus já fez para mim ser grato, quando eu tenho tempo para poder parar, levantar e orar ao Senhor, essas coisas vão tirando a ansiedade, porque é o mesmo lugar. A ansiedade também ela vai agir aonde? Nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Eu vou ficar muito aflito, ansioso para conseguir aquilo, e automaticamente eu vou ficar irritado, eu vou ficar emocionalmente abalado. Tá? Então, olha só, você não precisa entender tudo para você ter paz. Você precisa apenas confiar em Deus. Deus guarda o que nós não podemos controlar. Então, controle talvez seria uma das coisas mais interessantes na oração. Porque a oração vai te fazer entender que, às vezes, você não precisa de ter o controle para ter a paz. Tá? Você não precisa necessariamente de ter tudo na sua mão para você fazer assim, agora eu posso ter paz porque eu tenho tudo na rédea, no controle. Não precisa. O que você precisa é ter a Deus, que esse sim tem o controle de tudo e ele vai abençoar você no momento certo. Olha o que acontece com Jó. Jó, você lê na sua Bíblia, você sabe por que Jó passou pelo sofrimento, mas Jó não soube e nunca ficou sabendo. Jó passou pela dificuldade, pela luta, mas quando Deus aparece para trazer a vitória para Jó, Deus não explica para Jó por que ele sofreu. Ele apenas vem trazer a vitória para ele. Interessante, né? A meditação cristã. No versículo seguinte, que é 4:8, vamos ler ele aqui. Quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa forma, se há de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Ou seja, meditação, pensamento. A meditação bíblica é diferente das práticas orientais. Ela não busca esvaziar a mente, mas sim preenchê-la com a palavra de Deus, né? Quando estou falando de meditação aqui, não é aquilo que você entende no budismo, nas religiões orientais, que você tem que parar, ficar numa posição com o pé, ficar lá meditando. Não, não é isso. A meditação cristã não é esvaziar a sua mente, mas é encher. Mas é exatamente o encher de quê? Da palavra de Deus. De coisas relacionadas, pertinentes à palavra de Deus. Qual é a ideia? Quando você enche, dois copos não podem ocupar o mesmo lugar. Quando você enche com a palavra de Deus, você esvazia daquilo que não agrada, da ansiedade, da preocupação, da luta. Meditar nas promessas do Senhor renova a esperança, fortalece a fé. Sempre, ou separe momentos do seu dia para você refletir nas Escrituras. Memorize versículo. Alimente a sua mente com aquilo que produz paz. E você vai ver como a sua vida vai melhorar quando você segue essas orientações. E para a gente fechar, a ansiedade todos nós enfrentamos. Mas nós não precisamos enfrentá-la sozinhos. A oração nos conecta com o Pai. A gratidão nos lembra que Ele já fez muito. E a meditação em sua palavra renova a nossa mente. Filipenses 4, 6 a 7, que nós lemos, não é apenas um texto bonito, mas é uma prescrição divina para a sua saúde espiritual. Espero que você tenha gostado, que tenha sido de bom proveito para você. Não esqueça de conferir o nosso curso aqui abaixo, ó, na descrição desse vídeo, tá? Deus te abençoe e fique com Deus até o nosso próximo encontro.